a mais uma aula da disciplina de Introdução à Economia. Agora estamos estudando, sobre as noções de macroeconomia. Na última aula, pudemos observar os instrumentos de políticas macroeconômicas, em que subdividem em algumas políticas, sendo elas a política fiscal, a política monetária, a política cambial, a política de rendas e a política comercial. Observamos individualmente cada uma delas, o que representa, como elas são operacionalizadas e o impacto que elas geram na economia como um todo. E na aula de hoje nós iremos, então, dando continuidade, alguns outros assuntos relacionados à macroeconomia. E o primeiro dele será as estruturas de análise macroeconômica. Primeiro, para a gente observar dentro do cenário macroeconômico, nós precisamos entender que modelo é que nós estamos analisando. E esses modelos eles vão se compor de 5 mercados, sendo ele o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. Ambos representam a parte real da economia. Lembrando que o mercado de bens e serviços é onde se compra e vende bens e serviços no sistema econômico. O mercado de trabalho, por sua vez, é onde se oferta e se demanda força de trabalho, mão de obra. Ok? Já pelo lado monetário da economia, nós vamos ter aí 3 mercados, que é o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. O mercado monetário é caracterizado pela circulação, ou seja, pela intermediação entre moedas, ou seja, é quando eu demando moeda ou quando eu oferto moeda dentro do sistema econômico. O mercado de títulos são títulos públicos ou mesmo privados que são transacionados. Muitas vezes o governo ele vende títulos da dívida pública que são demandados e comprados pelas pessoas, ou mesmo por empresas. Então, de forma geral, aí nós temos o mercado de títulos. E o mercado de divisas está diretamente relacionado ao setor externo, ao comércio internacional, porque divisas representam moedas de outros países. Então, é quando nós temos, por exemplo, a troca de real por dólar ou vice-versa, um demandando real, o outro ofertando real, e assim nós consolidamos esse entendimento de mercado de divisas. Bom, seguindo então, a partir desse primeiro cenário, a gente precisa entender que todas as atividades realizadas dentro do sistema econômico, por exemplo, o brasileiro, ou de qualquer outro país, ou mesmo de um estado, ou mesmo de um município, elas precisam ser contabilizadas. Portanto, nós passamos aquilo que é chamado de contabilidade nacional. E aí, contabilidade nacional está diretamente ligada à questão de país. Tá? Mas estados e municípios também fazem esse movimento de entender como está a sua situação econômica a partir da mensuração das atividades produtivas desenvolvidas dentro do sistema econômico. E aqui nós vamos falar muito, vai estar muito relacionado à questão de produção interna, como o produto interno bruto é uma dessas medidas que mostram como está a situação, por exemplo, produtiva de determinado país dentro do contexto da análise macroeconômica. Mas, como a gente viu na teoria macroeconômica, ela busca exatamente estudar essa determinação e o comportamento dos agregados nacionais. Ok? E a parte, então, que vai medir como está esses agregados é exatamente a contabilidade nacional social. Portanto, ela nada mais é do que um registro contábil da atividade produtiva de um país ao longo de um período de tempo. E essa contabilidade ela vai se dar nos diversos setores econômicos e nos diversos segmentos desse sistema. Perfeito? Aqui é interessante e vale frisar que os agregados macroeconômicos eles podem ser
contabilmente falando, considerados por dois tipos de sistema e de observação de como andam as atividades econômicas de um país. Tá? E esses dois sistemas, né, são recomendados pela Organização das Nações Unidas, que é o sistema de contas nacionais e a matriz de relações intersetoriais. A gente vai ver cada um mais um pouco na frente. Mas, assim, de forma geral, quando a gente fala da contabilidade nacional, a gente está relacionando um país como se fosse uma grande empresa, que ele vai produzir, por exemplo, um produto, e esse produto, chamado Produto Nacional Bruto, ele é um agregado de tudo aquilo que é produzido na economia. É como se toda a produção de bens e serviços do Brasil congregasse em um só produto geral, que é, então, o que nós chamamos de Produto Nacional Bruto, que vai ser observado tanto pelo sistema de contas nacionais, quanto de matriz de relações intersetoriais. Lembrando que o Brasil adota o sistema mais direto do sistema de contas nacionais e não matriz de relações intersetoriais. Tá? Mas também existe essa contabilidade nacional feita pelos órgãos responsáveis do país. Tá? Então, quando a gente fala dos sistemas de contas nacionais, ou seja, esse primeiro sistema que é recomendado pela ONU, nós estamos falando de um sistema que se utiliza tradicionalmente daquilo que é chamado na contabilidade de partidas dobradas, discriminando, então, as transações dos grandes agentes macroeconômicos. O que seria o método de partidas dobradas? Tudo que é gasto tem que ter uma entrada para suprir esse gasto. Então, tudo que é de crédito tem que ter, tudo que é debitado, perdão, tem que ter uma entrada de crédito no sistema para que, no final, o resultado se iguale a zero. Ou seja, tudo que sai dentro da contabilidade nacional, em algum modo tem que entrar para que seja zerada o balanço, vamos dizer assim, é como se fosse uma grande empresa, que tem o seu balanço patrimonial e ela precisa contabilizar tudo que entrou na empresa durante o ano e também tudo que saiu e ter ali o seu rendimento no final ou a sua situação financeira, nesse caso econômica, né, de como anda a situação. Bom, e nesse sistema, então, é medida apenas as transações com bens e serviços finais. E aí desconsidera-se aquelas transações intermediárias, ou com insumos ou matérias-primas, que são utilizadas para a produção dos bens finais. Porque se a gente incorporasse essa contabilização intermediária, a gente estaria com um método duplicado. Então, o sistema de contas nacionais, ele só considera as transações com bens e serviços finais, tá? E não considera questões intermediárias ou transações de insumos ou matérias-primas, ao contrário da matriz de insumo-produtos, que a gente vai ver que ela já considera. Que é exatamente o que eu estava dizendo. Então, diferentemente do sistema de contas nacionais, a matriz de relações intersetoriais ou matriz de insumo-produto de Leuchtchev inclui as transações intermediárias. E isso permite com que analisemos as relações econômicas entre os vários setores da economia. Pelo sistema de contas nacionais, a gente não consegue ver essa relação intersetorial ou intrasetorial também. A gente só consegue ver o agregado geral da economia. Por isso que a matriz de relações intersetoriais também é importante ser analisada e ser contabilizada, porque ela consegue estratificar por setores econômicos e isso nos dá ou nos permite formar indicadores econômicos para tomada de decisões mais acertadas em âmbito de governo, né? Porque quem produz esses dados, esses indicadores e quem realiza essas contabilidades são o governo que faz, então, esse processo total de observar como anda a economia nacional e, a partir dali, até tomar decisões. Essa matriz, ela, com certeza, ela informa, ela é mais completa
e por exatamente incluir essas transações intersetoriais. Dentro do princípio dos preceitos, das contas nacionais, nós temos alguns princípios básicos, né? Especialmente aquele considerado no âmbito nacional, que são sistemas de contas nacionais. E aí esses princípios, eles devem ser observados tanto no levantamento quanto na medição dos agregados macroeconômicos. Como, por exemplo, como a gente já falou, considera-se somente as transações com bens e serviços finais, portanto, não sendo aí contabilizadas as transações intermediárias ou de matérias-primas. Outro fator importante, mede-se somente, né, do agregado do sistema econômico, essa contabilidade ela mede somente a produção corrente do período que está analisando. Isso faz com que não seja levado em conta transações com bens produzidos anteriormente, porque esses bens produzidos anteriormente, com certeza, já foram considerados no sistema de conta nacional anterior. E se ele entrasse agora, seria, então, meio que uma duplicidade. Diante disso, a gente também vai entender que essas transações que acontecem dentro do sistema econômico brasileiro, por exemplo, vão ser um fluxo. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer exatamente um período de tempo, e normalmente esse período é um ano, e tudo que é produzido de bens e serviços dentro daquele período, então, entra na contabilidade do país, de forma que demonstra a real situação produtiva daquela nação. Então, veja que o sistema de contas nacionais, ou a contabilidade nacional ou social, ela foi criada para que se tivesse um indicador de países até para permitir a comparação. O PIB, por exemplo, né, a gente tem aí uma medida amplamente conhecida e permite com que nós entendamos como anda o sistema econômico dos países, inclusive comparar, saber quem tem uma economia mais forte ou mais fraca. O Brasil, por exemplo, recentemente tem perdido significativamente produção interna bruta, né, e, consequentemente, o seu PIB tem caído. Isso com decorrência da pandemia e de outras ações governamentais que não levaram ou não surtiram os efeitos esperados econômicos, e fez com que houvesse uma redução da atividade econômica do país. E como que a gente sabe disso? Por meio da contabilidade nacional, do sistema de contas nacionais, que é o que eu estou apresentando para vocês. Tá? Um outro princípio básico é que a moeda ela é neutra, portanto, ela é apenas considerada como um instrumento de troca e uma unidade de medida, que ela vai estabelecer o preço das coisas sem variações para mais ou para menos. É como se ela tivesse um valor estabelecido e não acrescentasse nada em si, ou seja, rendimento, juros, enfim, né, inflação, etc. Então, a gente considera a moeda como neutra, de modo que permita a agregação de bens e serviços fisicamente diferentes. Resumindo, eu preciso fazer a contabilidade nacional do Brasil. Eu sei que dentro das atividades produtivas brasileiras nós temos N áreas, desde a educação, a segurança pública, a saúde, a atividade privada, enfim, a produção de bens de capital, bens de consumo, mas tudo isso deve ser congregado no Produto Nacional Bruto, que é tudo aquilo que é produzido de bens e serviços, né? E também representado pelo PIB, em determinado período de tempo. Então, tudo isso é juntado num bolo só e representa uma X trilhões ou milhões de reais, bilhões de reais da economia brasileira. Por isso que essa moeda é neutra e ela tem essa característica de unidade de medida para universalizar e permitir que seja contabilizado tudo aquilo que é produzido de bens e serviços. E outra coisa importante é que as operações do mercado financeiro, ou seja, aquelas puramente financeiras, que, por exemplo, eu invisto um dinheiro e recebo em troca somente juros, né? Eu tenho rendimento do meu dinheiro, aquilo não é uma produção física. Ela não é, então, considerada dentro do meu sistema de contas nacionais, pois ela não representa realmente um acréscimo, né, na produção,
ou no sistema produtivo brasileiro. Ela é apenas uma transferência de dinheiro, vamos colocar assim. Então, por isso que elas não são consideradas dentro do sistema das contas nacionais. Perfeito? Então, assim, o que a gente viu sobre a contabilidade nacional e social para a gente entender melhor e fazer um fechamento, é um sistema que soma tudo que é produzido, né, realmente, e aí quando eu falo realmente descontando as questões financeiras, dentro de um período de tempo, certo? Ou seja, questão de fluxo, e é agregado tudo num bolo só chamado Produto Nacional Bruto, tá? E é interessante que a gente pode fazer essas análises, essa agregação, né, da atividade produtiva nacional sobre 3 óticas, que é a ótica do produto, a da despesa e a da renda. Bom, então o resultado da atividade econômica do país, ele vai ser medido sobre essas 3 óticas que eu falei para vocês. Lembrando que as 2 óticas, ou seja, a ótica do produto e a da despesa, elas vão ser consideradas pelo lado do mercado de bens e serviços, né? É o que efetivamente eu tenho de produção de bens e serviços no meu sistema econômico. Então, eu olho pela ótica do produto ou da despesa. A ótica do produto ou seja, a produção de bens ou serviços. A ótica da despesa é o que eu adquiri de bens ou serviços. Tá? Já enquanto a ótica, pelo olhar da ótica da renda, que é a remuneração dos fatores de produção, eu vou estar olhando aí pelo lado do mercado de fatores de produção. Porque a renda, que são salários, juros, aluguéis, que são pagos, né, pelo uso dos fatores de produção. Por isso que, então, a gente olha no mercado de fatores de produção. Se vocês lembrarem lá da aula que a gente teve lá ainda sobre, nas noções básicas, eu explicava essa questão do mercado de bens e serviços e do mercado de fatores de produção, certo? Bom, nesse contexto, nós vamos ter, dentro do sistema econômico, outras questões, como é o caso da formação de capital do sistema econômico. E essa formação de capital são indicadores macroeconômicos que representam como anda a economia de um país. E um deles é a poupança, o outro é o investimento, e a depreciação ali serve como uma medida de, vamos dizer assim, de retirar aquilo que foi perdendo o valor, o preço, perdão, ao longo do tempo. Portanto, e aí vale frisar que até agora a gente considerou essa questão dos bens de consumo corrente, né, que é tudo aquilo que é produzido e, teoricamente, é consumido e não, resumindo, é como se tudo que fosse produzido no país fosse consumido. Mas a gente sabe que, na realidade, não é bem assim que acontecem as relações. Pois, quando a gente considera as relações das famílias e de empresas, a gente vai entender que as famílias, elas ganham, os consumidores de forma geral, né? Eles ganham renda, mas essa renda ela não é gasta na sua totalidade. Uma parte, normalmente, dessa renda, de boa parcela da população, ela é, então, poupada. Então, isso é o que nós vamos, ou seja, ela não é gasta de imediato. Ela guarda parte do seu salário, por exemplo, da sua renda, para consumir no futuro. Então, é isso que vai representar a poupança. Ok? As empresas também, elas não produzem apenas bens e serviços de consumo, que é aquele que é pronto, acabado, já serve para ser vendido aos consumidores, né? Então vão ser demandados. Mas elas também produzem bens de capital. E os bens de capitais são exatamente, quando a gente viu a classificação dos bens, né, lá atrás, são exatamente utilizados para aumentar a capacidade produtiva da economia. Porque o bem de capital tem como característica ser utilizado para gerar excedente, vamos dizer assim, dentro do sistema econômico.
Então, a diferença dos bens de consumo e serviços são exatamente que eles são consumidos e não geram valor para a economia, que é os bens de capital, sim. E logo, né, diante dessa perspectiva de que os consumidores eles não consomem todo o seu salário, eles poupam uma parte, nós passamos a compreender, então, o conceito de poupança. E quando as empresas elas produzem bens de capital que vão estimular ainda mais a formação de capital dentro da economia, vão gerar maior riqueza e excedente, nós temos, então, o conceito de investimento. E depreciação, por sua parte, vai ser a perda, né, do uso dos bens ou serviços ao longo do tempo. Então, isso em nível agregado, nós estabelecemos essa relação. Lembrando que, quando a gente está falando de macroeconomia, nós estamos falando de agregados generalizados, ou seja, quando eu falo de poupança, eu estou falando da poupança agregada. O que é a poupança agregada? É a poupança de todas as pessoas que moram no Brasil, por exemplo. Então, junto, soma toda a poupança de todo mundo e eu tenho, então, a poupança agregada. Logo, eu posso estabelecer que a poupança agregada vai ser, então, a parcela da renda nacional, né, que não é consumida no período. Digamos que nesse mês, a população brasileira receba todas as suas rendas que tem, salários, juros, aluguéis, e toda essa renda é descontado tudo aquilo que é gasto dela e o que sobra, então, é a poupança. Portanto, eu vou estabelecer que a poupança, representada aqui pela letra S, vai ser igual ao total da minha renda nacional, menos o que as famílias consomem dentro do sistema econômico. Então, é o que sobra. Portanto, né, conceitualmente falando, nós podemos estabelecer que a poupança é o ato de não consumir no período, deixando-a para consumo futuro. Já o investimento vai ter uma caracterização um pouco diferenciada, porque o investimento é a capacidade, na verdade, é o recurso, vamos dizer assim, utilizado para se aumentar a capacidade produtiva, seja de uma empresa, da economia como um todo, enfim. Como a gente está olhando macroeconomicamente, o investimento aqui nós consideramos ele como agregado. Portanto, ele vai ser o gasto com bens que foram produzidos, mas não foram consumidos no período, e de modo que aumentem essa capacidade produtiva na economia nos períodos seguintes. Tá? Então, é exatamente essa relação de aumentar essa capacidade produtiva que caracteriza investimento. Por exemplo, você recebe seu salário e poupa, faz uma poupança durante o ano inteiro. Até ali, aquele seu dinheiro que está guardado sem ser usado para nada, ele é somente uma poupança. Agora você pega aquele dinheiro e investe em alguma coisa, sei lá, compra umas cabeças de boi para você, né, produzir gado, carne bovina, para depois vender para o açougue. Só um exemplo. Quando você vender, você vai ter o dinheiro que você poupou, mais um rendimento em cima. Logo, então, deixa de ser a poupança e passa a ser investimento. Tá? E aí a gente tem, então, uma questão chamada investimento total. Esse investimento total, então, nada vai ser mais do que o investimento em bens de capital, que é a economia, né, que o sistema econômico, as empresas, enfim, de forma geral, elas fizeram, ou seja, aumentaram a capacidade produtiva, mais as variações no estoque que elas possuem, né, de bens que já foram produzidos. Então, os estoques que existem dessa produção também ainda são considerados como investimento. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente introduz o investimento nesse processo dos agregados macroeconômicos, nós vamos ter que o produto nacional, ou seja, tudo aquilo que é produzido no país, vai ser igual ao que é consumido, mais o que é investido, certo? Por quê? Porque tudo que é consumido foi tudo que foi produzido, né? Mais aquilo que foi produzido para investimento, que é o que vai gerar maior capacidade produtiva. Então, a soma desses dois, nós temos, então, o produto nacional. E aí, para até já encaminhando para o final, nós vamos ver que, desse contexto todo, nós precisamos, especialmente
na questão do investimento, é compreender o conceito de depreciação, que nada mais é do que o desgaste, né, dos equipamentos ou dos bens de capitais da economia em um dado período de tempo. Um carro, ele vai depreciando ao longo dos anos, ou seja, ele vai perdendo o valor ao longo do tempo. Um carro que é comprado hoje, daqui 5 anos, ele vai ter um preço bem menor do que ele vale hoje. Isso é a depreciação. E isso deve ser considerado na contabilidade dentro dos sistemas econômicos nacionais dos países. Porque esse tem que fazer esse desconto para ter uma real situação daquilo que se tem internamente de bens e serviços da economia. Tá? Então, o conceito, a partir dessa introdução do conceito de depreciação, nós podemos, e aí acaba fazendo uma diferenciação entre os conceitos de investimento bruto e investimento líquido. Lembrando que o investimento bruto é tudo aquilo que eu tenho de bens, né, de capital, que estão gerando riqueza ou capacidade produtiva na economia. Porém, esses bens podem ser máquinas, equipamentos, etc., que ao longo do tempo vão perdendo valor. Então, a gente faz descontando desse investimento bruto o que é depreciado desses bens de capital, nós vamos ter, então, o conceito de investimento líquido, né? Digamos que você comprou um carro hoje para poder fazer Uber. Então, você fez um investimento bruto no valor do seu carro. Daqui 3 anos, você continuou trabalhando como Uber nesses 3 anos, mas o seu carro vai ter uma depreciação no valor que, daqui 3 anos para frente, né, do valor inicial que você comprou hoje. Então, o seu investimento lucro daqui 3 anos, lucros, né? O seu investimento líquido, perdão, daqui 3 anos, vai ser o valor do seu carro atualizado, descontado a depreciação de 3 anos. Tá? E isso também é feito no sistema de contas nacionais, para a gente entender a real situação da economia de um país. Isso é feito em todos os países que são signatários ou são favoráveis e são vinculados à Organização das Nações Unidas, de modo que, inclusive, a gente consegue comparar os países em relação ao seu produto interno bruto, por exemplo. Né? A gente sempre vê em matérias em jornais, dizendo que o PIB norte-americano cresceu, ou diminuiu, o chinês está crescendo rapidamente, o indiano, o brasileiro caiu recentemente. Tudo isso, então, é por meio da contabilidade nacional, uma área dentro da macroeconomia. Certinho? Então, assim, no mais, essa foi a nossa aula de hoje. Né? É um assunto muito importante para a gente compreender como que no Brasil, por exemplo, o governo faz a sua contabilidade, como ele observa o andamento da economia ao longo do tempo, e é por meio, né, da análise desses indicadores macroeconômicos, como poupança, investimento, o PIB, taxa de desemprego, taxa de inflação, que são o que nós chamamos de agregados macroeconômicos. Então, veja a importância de se compreender isso, até como sinalizador ou como forma de visualizar o sistema, como o sistema econômico tem andado. E isso, para quem é administrador de empresas, é importantíssimo. E compreender e saber analisar e interpretar. Porque se o sistema econômico está em recessão, os indicadores macroeconômicos vão mostrar isso. E aí a empresa pode, em cima desses indicadores, fazer algumas análises e tomadas de decisões mais acertadas. Por isso a importância de estudar a economia para quem faz administração, né, como área de profissão. Certinho? Então, desejo bons estudos, perdão. Espero que tenham aproveitem, né, significativamente a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, nosso grupo de WhatsApp está à disposição e eu estou disponível para tentar ajudá-los na medida do possível sobre o que estamos trabalhando. Então, tchau, tchau, forte abraço e até a próxima aula.